Sim, Júnior. Tony, Manda. só para complementar ali com o Rodrigues e para a Lupe, né, o interessante aí, tanto na individual, Rodrigues, quanto nas danças tradicionais, a avaliação em si ela não tem a nota alterada. Então você é avaliado pela sua declamação, não importa se é uma, duas ou três. Essa nota a mais, tanto na dança quanto nas individuais, ela vem depois. E se acrescenta-se a nota, a média final. Então você tem a média dos avaliadores e você tem a nota do seu sorteio, vamos dizer assim, ou da sua quantidade de pares ou quantidade de poesia. Então, no comparativo, é interessante esse sistema, porque as pessoas podem fazer um comparativo de, por exemplo, mas eu fui o melhor declamador. Eu fiquei em terceiro, mas eu fui o melhor. Porque a nota das avaliações foi a melhor, foi a dele. Entendeu? Então, na verdade, nós criamos sistemas para que as pessoas pudessem ter o feedback da avaliação. Entendeu? Para que eles pudessem ter certeza que foram avaliados no mesmo nível, entendeu? E aquilo vem depois, como um acréscimo. Gledson, só me dá um tempinho que o Rodrigo Gil botou uma informação aqui no grupo, ó, e vamos falar sobre essa informação lá, Rodrigo Gil, para o pessoal que está no YouTube. Abre o microfone e fala e já coloca o link lá também, ou alguém copia, Marcileia mesmo, copia esse link e passa para lá. Que competição é essa aí, Rodrigo Gil? Eu e o Rodrigues vamos declamar pelo Fala aí, professor. É isso aí, Pedro. Já estamos com 2 galos de rinha forte aí. Gil, tu conseguiu abrir esse microfone e tu não está nos ouvindo, Gil? Tá mais atrapalhado aí, Gil, do que cachorro que caiu na mudança? Aí, Gil. Não, é que tá... Eu tava cortando, acho que tá... Eu tô com uma caixa de som queimada, eu acho. Não, então, divulgando aí o nosso Festival Nacional da Cultura Gaúcha virtual, né? Ali pelo Facebook tem o link com o regulamento do CTG Gomes Jardim. A primeira etapa, serão 3 etapas. A primeira etapa é o pessoal aqui do Gomes Jardim, de Guaíba. E já agora em setembro, né, a primeira etapa do festival virtual. E tem, então, na nossa parte da dança, tem o concurso de dança par, que é uma forma de estimular o pessoal a manter aí a atividade, mesmo em casa, né? Tentando priorizar, então, que seja entre familiares, entre irmãos, marido e mulher, né? Para não ter aquela, não incentivar a aglomeração, né? De não precisar se reunir na casa dos outros, ser mais uma coisa familiar, ou quem mora junto, quem está convivendo junto, né? Dentro do possível, poder participar, então, desses eventos. No nosso grupo do Telegram, tem no site deu uma travadinha, tem no site do FNCG, tem no Facebook do Gomes Jardim também e do Conjunto Folclórico Peras da Tradição também. Então, estão todos convidados, aí serão 3 etapas, né? A outra etapa será também lá pelo CTG Cepete Araju, de Espumoso, e a terceira etapa do Querência Soriana, lá de São José, Catarina. Então, são 3 etapas aí para o pessoal desenferrujar e esquentar um pouco nesse inverno aí. Obrigado, Rodrigo Gil. Depois a gente deixa o Patrick falar também do pegador virtual que vai ser lançado. Depois, se o Patrick estiver na sala, ele fala também. Gledson, desculpa, não te atrapalho mais. Pode trabalhar aí. Hoje não, acho que não vamos ter muito trabalho. Então, o Ednei está com a mão levantada agora, mas de repente surgem mais questionamentos. Aí, Ednei. Na verdade, o Tony me pediu para falar aquela hora, não tem muita coisa nova, mas uma coisa que falaram aí, será que essas mudanças do regulamento que tem lá em São Paulo não seriam bem-vindas na Força B? Né? Até foi uma coisa que o Tony comentou aí, trazer para o debate essa questão aí, será que isso não fortaleceria? Porque hoje a gente vê, claro, né, o Força B...
acredito que ela nasceu com propósito e hoje tem grupos muito bons na Força B, a nível de Força A, talvez alguns melhores que grupos da Força A, né? E será que isso não ajudaria a aumentar os grupos, né? Se a gente tivesse esse detalhe no regulamento? Foi só uma questão que eu observei. Qual dos detalhes mais específicos, assim, Ednei, até para a gente pedir para o Júnior nos explicar melhor, que aí o Júnior claro, a questão para debater. Claro, principalmente a questão das danças, né? A questão das danças que tu pode competir com 6, com 8, com 10, 12 ali, como ele colocou. E a questão dos pares, né? Porque realmente às vezes a gente enfrenta grupos que não têm 8 pares, 6 pares para participar de um evento como é o Enart, né? Vou pedir para ti, Júnior, dar uma esclarecida melhor, né, nessa possibilidade, quais foram as vantagens e desvantagens novamente, tá? E aí eu vou perguntar, deixa eu dar uma olhadinha na sala. Eu sei que o Lucas dança Força B aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Lucas é professor de dança de Força B. Cadê o Lucas? Lucas Santos. Tem mais algum professor de Força B? Eu acho que a Lupe é Força B. A Lupe. Eu acho que... Tony. O Pablo, tu é Força B. E aí ele dá uma explicada melhor e nós botamos isso aí para fritar um pouquinho. Tá? Vamos lá. Na questão das danças, né, ela facilita bastante a questão do ensaio. O grupo pequeno não tem condição de tempo de ensaio, não tem condição de se reunir muito. E até quando você tem um material humano reduzido, né, ou um material humano que não é tão cancheado, vamos dizer assim, né, isso facilita bastante para grupos novos, né? Você preparar a quantidade de danças a menos, né? Aqui em São Paulo eram 16, como eu falei, eram 16 ou 17 todo ano. E aí o grupo pode optar por ele levar 6 para o sorteio, levar 9, levar 12 ou levar todas as danças, né? E a avaliação das 3 danças que for sorteada, independente se ele levou 16 ou 6, a avaliação é igual. Então ele vai ter o seu grupo avaliado da mesma forma. A gente orienta a comissão avaliadora para que tente ser o mais imparcial possível, porque aquilo que a gente estava falando lá, dificilmente você é 100% imparcial, né? Então a gente olhando pela cabeça do avaliador, mas eu vou avaliar um grupo de 4 par, eu vou avaliar um grupo de 12 par da mesma forma. A gente pede para que tente, né, ao máximo possível se atentar aos critérios de desconto que está na planilha, né? Então, já que existe uma planilha que ela é punitória, vamos dizer assim, que ela desconta pelo erro, que o avaliador se atente na questão da harmonia a 100% naqueles erros que estão descritos na planilha, né, para que não tenha diferença de avaliação de um grupo com 4 par para o grupo de 12. Né? Ele vai se contar se tiver erro. Se não tiver erro, ele pode ter a nota e geralmente tem a nota maior do que o grupo de 12. Tá? Só que o grupo de 12 compensa, né, por trabalhar com mais, né, danças, né, o grupo de 12 danças, ele tem, ou 17 danças, ele compensa melhor, né, com essa nota a mais. Como isso não interfere na avaliação, né, para o pessoal que está trabalhando as danças dentro dos CTGs, foi muito legal, porque o pessoal, pelo menos eu consigo saber se eu estou no caminho certo ou não. Para que uma hora que o grupo tiver mais gente, eu sei o que eu estou fazendo. Entendeu? Eu não tenho esse disparate de avaliação. Eu sei que eu não ganhei porque eu não tinha 12 par. Ou eu sei que não ganhei porque eu não levei as 17 danças. Mas eu teria condições de ganhar com o meu trabalho. Isso ajuda o instrutor, ajuda o posteiro e o próprio grupo a não se desanimar, né? O que acontecia muito era isso. O grupo ficava em último, 1 ano, 2 anos, no terceiro não participava. Né? O que acontecia era isso. Né? E hoje mudou graças a esse trabalho. Então, eu acho bem interessante. Né? Eu não sei, a realidade da Força B, aquilo que o Ednei estava falando, ela surgiu com um propósito e hoje ela tem outro. Né? Eu conheço, né? Eu sei que a qualidade, eu vou todo ano no Enart, né? Desde 97 que eu não falho só falei um, na verdade. Então eu sei dessa realidade aí da Força B, como ela cresceu hoje. E aqui em São Paulo foi isso, para não criar uma Força B, já que nós tínhamos 7, 8 entidades somente, né, a forma foi encontrada dessa maneira. Mas que de repente para
para o MTG do Rio Grande do Sul, para a Força B, acredito que possa valorizar aí os CTGs menores, com certeza. Aberto para discussão dos participantes da Força B trocarem informação aí para responder. Posso, Tony? Deve, Pablo. E aí os outros podem dar o contraponto. Na verdade, assim, ó, quando a gente faz esse contraponto, ele é sempre muito complicado, até porque, como eu disse antes, os colegas lá de São Paulo, eles estão iniciando, né? Um movimento maior, né? Deve ter o quê? 98, né? Começou, né? O MTG começou em 96, mas o festival primeiro foi em 98. Então são 20 anos, é muito novo ainda, né? Assim, ó, eu particularmente, eu acho a Força B, ela bem inclusiva já. Eu acho que a gente não tem problema de número de grupos na Força B, bem pelo contrário, a gente chega nas Inters, onde tem o maior número de grupos. Eu já chego a achar hoje que a gente deveria ter uma Força C, talvez com 6 danças, talvez em algum momento se ter uma Força B num outro momento, um outro dia, né, para que se abrilhantasse também os grupos da Força B, daqui um pouco a Força A acontecer num final de semana e no mesmo lugar, no outro final de semana, ou um mês depois, sei lá, 15 dias, ter a Força B com 9 danças e talvez uma Força C com 3 danças, né? Porque, assim, ó, na verdade, eu já acho ela inclusiva. O ano passado, eu estava à frente do grupo adulto do Derval Seco, tá? O Mate Amargo. Cara, era um grupo que nunca tinha ido a um rodeio sequer na vida. Uma entidade que nunca foi num rodeio, tá? E aí a gente conseguiu fazer o processo, treinar, conseguimos o vice-campeonato da Inter, conseguimos passar para o domingo lá em Santa Cruz, ou seja, um grupo que nunca tinha ido para um rodeio. Então, assim, ó, se tu trabalhar, se a equipe tiver focada, é possível chegar. É possível chegar. Eu tenho a Lupe mesmo e o Sandro, ano após anos, empilham bons resultados ali, muitas vezes com o grupo recomeçando, né, Lupe? Às vezes sai uma penca, entra uma nova penca, só que assim, ó, a diferença é o foco. Eu acredito que a Força B ela já seja bem inclusiva. É claro que alguns grupos poderiam estar competindo já pela Força A, mas eu acho que eu sou o maior exemplo disso. Se eu pego um grupo que nunca tinha ido sequer num rodeio, ele é vice-campeão da Inter e depois ele passa para o domingo na final, é sinal que o processo ele é inclusivo, que ele pode acontecer com qualquer outra equipe, desde que esteja proposta a se dedicar o que a competição e o nível da competição exige. Posso? O que eu vejo também ali em relação principalmente à questão do valorizar a quantidade maior de danças, até seja um processo que facilitaria para os grupos irem para A. Porque hoje, conversando com alguns amigos que têm grupos na B, e quando se começou essa conversa de mudar o formato, tudo, aumentar o número de dança e por que ficam tanto tempo na B, eles sempre falam assim, se torna mais fácil a gente tentar ganhar para ir direto para a final da A. E no momento que tu valoriza isso, eles já começam a trabalhar mais danças, tentando essa valorização, e para o ano seguinte se torna bem mais fácil, né? Acho que para o processo de evolução dos grupos que já estão despontando mais na B de ir para A, que seria interessante essa mudança, né? Alguma coisa essa ideia, na verdade. Só para complementar ali e explicar um pouco mais, essa mudança, né, a gente tem uma visão diferente
o que acontece, né? Tanto a visão do Pablo aí, quanto a tua, Gleidson, que falam disso, ela é extremamente competitiva, né? A preocupação daí está focada 100% na competição, né? A nossa aqui foi exatamente ao contrário. A gente tirar o foco da competição, né? Porque a gente estava muito focado na competição também. E aqui foi diminuindo cada vez mais, né? Por sermos pequenos, por estarmos longe, né? Por não termos essa vivência 100% dentro da tradição que tem aí os CTGs dentro do Rio Grande do Sul, a gente estava focado 100% na competição e aqui foi se esvairindo, né? Os CTGs cansaram, tipo, cara, eu não montei o CTG para isso, para 100% dedicar a minha entidade a ir para um festival. Entendeu? Os patrões começaram a ter esse tipo de pensamento. É muito dinheiro, é muita despesa. Ele virou um motivo, né? A competição virou um motivo de desacordo entre as entidades do MTG. Então, esse caminho foi para tirar o foco da competição e aqui deu certo. Né? É que aí, o MTG do Rio Grande do Sul, vocês estão 100% focados na competição. Né? Ele não está... eu acompanho aí algumas ideias de mudança da Força B e até da Força A também, mas todas essas ideias que eu escuto de várias vertentes, de várias regiões tradicionalistas, de vários instrutores, amigos meus, é sempre focado na competição, de continuar indo para competir, entendeu? Sendo que a ideia foi exatamente ao contrário. Vamos tentar fazer um pouquinho de tradição, e aí lá no final a gente compete para ver quem que vai lá para o Nacional ou quem que merece o título de campeão do estado, entendeu? Então a ideia nossa foi um pouco ao contrário, foi por causa disso. Não sei se eu vejo justamente isso que tu falou. Eu vejo justamente nisso que tu falou, Júnior, a nossa maior dificuldade no momento que a gente enfrenta hoje, né? Por ser o nosso festival se tornado extremamente competitivo, né? O motivo do festival é a competição. Tanto que a gente compete não mais somente na dança, né? A gente compete no traje de passeio, a gente compete no penteado mais bonito, na pilcha mais bonita, mais elaborada. A gente compete em tudo praticamente, não é só mais na dança. E se a gente for parar para pensar assim, em relação à tua proposta, que eu acho fantástica, né? Até porque a tua realidade é bem diferente da nossa aqui. Mas se a gente for parar para pensar aqui no nosso evento hoje, a competição tanto Força A quanto a B, elas chegaram num momento onde elas estão quase se fundindo, né? A Força B criou um propósito, criou um objetivo que era estimular os grupos pequenos e para que eles pudessem crescer. Pois bem, ele contemplou a sua proposta, né? A Força B contemplou, e hoje é óbvio, a gente tem grupos ainda chegando, ainda crescendo, mas hoje a Força B, ela está tão competitiva quanto a A, que é mais, como o Paulo falou. A gente verifica também muito aqui nas interregionais, onde existem mais grupos da B do que da A, né? A gente tem vaga sobrando na Força A, e na Força B ficam 3, 4, 5 grupos de fora numa classificatória. Então, assim, cresceu muito. E eu vejo, assim, que nesse crescimento existem muitos grupos que, de certa forma, se acomodaram. Porque, claro, é mais fácil tu ensaiar 9 danças, é mais fácil tu pegar, né? Se tu pega um grupo da A, com o mesmo período de ensaio, o mesmo prazo de tempo para a final, e pega um grupo da B, onde o grupo da A tem que estudar, né, ensaiar, enfim, elaborar um conjunto com 19 danças e da B 9, é muito diferente. Só que nós temos grupos acomodados, a gente sabe disso. Grupos que cresceram, que têm potencial, estão acomodados nessa realidade. E não é isso, não estou dizendo que isso seja errado, entende? Mas isso empaca um pouco o nosso festival, que é realmente o foco é a competição. Porque assim, os grupos da B só cresceram porque eles tentaram trabalhar tanto quanto dá, né? Eu falo pelo nosso grupo aqui de Santa Maria. O Noel Guarani hoje, ele dança todas as danças do Enarte, né, da Força A, ele dança as danças do Fegadã, né, nós nos moldamos também para esse outro festival do Fegadã, enfim, e a gente busca mais coisas ainda. E a gente não deixa de elaborar a coreografia de entrada, não deixa de elaborar a coreografia de saída,
mas a gente prioriza dar um foco maior em quê? Em aprender, em evoluir, não para o concurso somente, mas evoluir para a nossa raiz, a nossa essência, a nossa vontade de crescer dentro do que a gente faz. E a gente vê assim que tem grupos que sabem, né, se propõem também a serem grupos fortes e grandes na Força B, só que muitas vezes tem uma certa, né, sei lá, não, mas não pode se obrigar a ir para... Obviamente não pode se obrigar, ninguém é obrigado a fazer nada, mas a gente tem que pensar para deixar o nosso festival mais interessante dentro do que a gente se propõe fazer, que é competir, né? Então a gente pode, de repente, repensar isso aí, claro, trazer ideias, amadurecer. Agora, a ideia que vocês implementaram aí em São Paulo, eu vejo assim, a força iniciante aqui no nosso estado precisa muito disso, né? Porque é uma força que está começando com as categorias de base, enfim, precisa. Então, é uma baita de uma ideia para se implementar, assim como nas lutas individuais, nas outras modalidades. Acho show de bola, principalmente porque tu tem a certeza, a visão de onde está a competição e onde está a tua real caminhada, né? O que foi o avaliador e o que realmente tem de potencial para seguir. Então, isso é perfeito. Eu acho que seria uma baita de uma ideia nós jogarmos aqui. Tony, só para complementar o que a Lupe disse ali, na verdade eu sinto que a Força B ela está evoluindo ainda mais por causa que os bailarinos da A estão migrando para a Força B. Eu já peguei grupos da B onde tinha bailarinos que tinham dançado em grupos da A e que eles diziam assim, ó, se for para dançar Força A, eu saio do grupo. Porque a demanda financeira é muito maior e a demanda de tempo é muito maior. Então, tem uma migração de alguns bailarinos da A para B, isso fortalece os grupos e vai ficando cada vez mais competitivos os próprios grupos também, né? Eu só vou complementar rapidinho, só para justificar que eu falei, né, do Noel, mas só para desmistificar que muita gente pergunta, mas vocês falam isso porque vocês fazem parte da universidade, né? A universidade banca vocês. Mentira, não. Na verdade, o Noel tem mais prejuízo que qualquer outra entidade por serem estudantes, né? Estarem aqui em Santa Maria, não é essa cidade natal, eles vêm de outras cidades, são na maioria jovens que não têm recursos, né? A universidade não nos subsidia em termos de música, a gente tem que pagar os nossos músicos, contratamos profissionais de coreografia, contratamos profissionais de correção, para fazer correção na música, contratamos ônibus, contratamos costureira para fazer pilcha, compramos material, é tudo com o nosso dinheiro, né? E eu digo nosso porque eu me incluo nesse trabalho também de soma. Então, o Noel, ele tem que bancar, cada dançarino tem que se bancar dentro da instituição. A gente faz promoções, né? Também com prejuízo de que na universidade nós não podemos fazer promoções assim, que ultrapassem os limites, né? E as regras da universidade. O Noel não conta com pai, com mãe, com patrões, ou seja, é gurizada por elas mesmas, não tem uma equipe que ajude elas. Ou seja, os dançarinos do Noel, eles dançam, eles varrem o chão, eles cozinham para os eventos, eles vendem, eles compram, são só eles para... Então, assim, em termos de recursos financeiros, o Noel é um dos que menos tem da Força B e é justamente que está levando a proposta né, desafiadora hoje na Força B do ENAD. Então, assim, acredito que a gente possa criar um desafio maior dentro da nossa Força B de competição para que a gente evolua. E se a gente ficar estagnado, sempre na mesma regrinha, sempre acomodado ali, a gente vai acabar Força B, vamos acabar ficando ali, entende? A gente tem que evoluir. E a própria Força B, é natural que ela vai se tornar uma força tanto quanto a Força A, competitiva e também de atrativo para o público, né? A gente tem uma série de coisas de estrutura, enfim, para mudança, mas sim, sobre as danças tradicionais e o que se propõe no ENAT, acho que está na hora de mudar, sim. Beleza, Gladson, apareceu duas perguntas, Rodrigues e Fábio.
Vamos encerrar na do Fábio, tá, pessoal? Porque são 22h50. Embora seja sexta-feira, tem alguns colegas que amanhã trabalham. Tem bastante comentário interessante lá no YouTube, tá? O Alexandre Souza falou agora: o vencer ou perder deve ser uma consequência e não pode ser uma meta. Dançar e fazer o grupo dançar sem carregar um peso nas costas, dessa forma o resultado acontece naturalmente. Bastante interessante a reflexão dele. E o Júnior tem uns dançarinos ali, um te elogiou, o outro já disse que ele vai dançar na fila da frente. Depois a gente vê isso aí, tá? Gledson, contigo. Vai, Rodrigues. Tudo bem, até como a Lupe e os outros colegas estavam comentando, é complicado. Nos últimos anos que eu dancei a forçar, nos últimos 4 anos, é complicado. Eu, como fui dançarino nesses últimos 4 anos, e morando aqui na fronteira, como vim de Santa Maria, e cheguei aqui numa realidade totalmente diferente. Santa Maria, aquela competição, vários grupos grandes, como tem Santa Maria região, eu cheguei para aqui, o pessoal só queria, as invernadas aqui, na fronteira aqui, era só para a Semana Farroupilha, se montava as invernadas para a Semana Farroupilha, se apresentavam e terminavam os grupos daí. Era mais ou menos isso. Então, eu já vinha no ritmo da competição e sempre peleando para tentar organizar os grupos aqui, que São Borja já tinha, Uruguaiana tinha. Eu tive que sair de Itaqui para dançar, viajar 1 hora e pouco para Uruguaiana aqui para poder dançar. Daí eu sei o gasto que é. Então, quando o pessoal fala da forçar, eu como dançarino e os outros colegas também sabem o gasto que é durante o ano todo. Principalmente eu tinha deslocamento de carro, indumentária, vocal, é complicado. E 20 anos morando aqui, consegui modificar alguns pensamentos e até esse ano eu estou com mirim, adulto e veterana. Esse ano que a gente ia entrar nos rodeios, assim, Enarte, Força B e Festa Chiru, complicado. Eu apresentei a proposta para o patrão, né, com os valores, a diferença que dá da Força A para a Força B. Né, assim, os valores gritantes, assim, os gastos. Então, a ideia era o projeto esse ano para iniciar na Força B, mas como disse a Lupe, eu iria iniciar na Força B até como primeira experiência, já andou nos rodeios aqui na volta, até para experiência. Então, para iniciar, claro, quem é que não gostaria de perguntar para qualquer um da Força B? Todo mundo quer dançar forçar, o palco do Enarte, quer entrar naquele ginásio, mas pela realidade, os gastos, eu iria iniciar na Força B. E como fez no fim, hoje o Bruno não está aí, o Bruno também, o Bruno começou na B, fez um trabalho excelente nos últimos anos no Boitatá e entrou rachando mas como disse a Lupe, se não evoluir a Força B, se ficar sempre estagnado, sempre nas mesmas, se não acrescentar umas danças, não botar uma dificuldade, vai ficar aquele comodismo da Força B, que ela foi criada com um propósito, mas eu acho que como qualquer coisa tem que ir evoluindo aos poucos, assim, ou colocar mais danças, tem que evoluir. Lembrando, né, como disse o Alessandro ali no YouTube, nosso assistente, tem grupo da B que gasta mais que grupo da A, né? Também tem essa. Verdade. Acho que tem o Fábio Gledson. Isso, Fábio. Eu gostaria de perguntar para o Júnior, mais especificamente em relação às categorias mirim, as crianças, né? Tendo em vista que São Paulo é um estado de múltiplas culturas, qual é o trabalho que eles desenvolvem para atrair essas crianças, para manter essas crianças dentro do CTG? Tem alguma parcerias com escolas? Enfim, qual é a didática que vocês usam para atrair as crianças e para mantê-las nos CTGs? Vamos lá. Aqui a realidade é bem difícil, né? Nós temos alguns exemplos aí de algumas entidades, né, que conseguiram um bom trabalho há um tempo atrás, fazendo parceria até com entidades beneficentes, fazendo com orfanatos, com creches, e conseguiram fazer uma inclusão bem legal, que é um trabalho que foi bastante elogiado aí por todos nós, porque trouxe realmente quem não tinha a menor condição, né, para dentro das entidades. Mas esse trabalho, assim, ele foi pontual, ele se perdeu durante algum tempo, né, e hoje ele não existe mais. Os CTGs hoje, a maioria depende exclusivamente nas categorias de base dos filhos dos frequentadores. Então você tem alguns CTGs do interior do estado,
né, que nós temos a CTG em Sorocaba, em São José dos Campos, em Salto de Pirapora, em Itapetininga, aonde você tem uma inclusão da sociedade maior, inclusive do poder público, né? Nessas cidades do interior, cidades menores, principalmente na região dos tropeiros, ali Sorocaba, Salto de Pirapora, Itapetininga, né? Você tem aí já o advento cultural, né, da Rota dos Tropeiros, que faz com que o poder público ele dá um pouquinho mais de atenção para o Centro de Tradições Gaúchas. E aí você consegue fazer uma inclusão maior com escolas e você tem aí um apoio da sociedade e até uma interação com a sociedade local, o que não acontece com as entidades que estão aqui na capital e na Grande São Paulo. A gente não tem esse apoio público nenhum, em nenhuma das prefeituras, seja ela do Embu, do Tabuão, de São Paulo, de Diadema, que são os CTGs que tem aqui próximo da capital. E a gente tem muita dificuldade com categorias de base, porque nós, por exemplo, temos poucos eventos. Tem um CTG, por exemplo, em Diadema, que ele é um pouco mais afastado, faz um evento por mês e não consegue fazer daí com que o CTG, a sede da entidade, seja um lugar de fácil acesso. Ele não é de fácil acesso, então você não consegue fazer uma reunião, né, com categorias de base para poder ensaiar, para poder estar junto no fim de semana. Os CTGs aqui mais perto da capital, os do Embu, né, que tem uma sede maior, e de São Paulo também, que tem outro CTG aqui na capital, fazem eventos esporádicos, né, e não mantém aí no seu quadro, hoje, atualmente, né, um trabalho que possa valorizar as categorias de base. Então, hoje, as categorias de base do estado de São Paulo elas estão restritas ao interior, né, com filhos de frequentadores e alguns trabalhos dentro de escolas. Tem CTG que consegue ali Salto de Pirapora, Itapetininga, principalmente Sorocaba. Na Semana Farroupilha faz um trabalho muito bom com as escolas estaduais e municipais da região e assim consegue trazer, né, mirins e juvenis para dentro das entidades. A gente incluiu aqui em São Paulo uma categoria pré-mirim, também nessa alteração do regulamento, que ela não existia. Ela não como competição, mas sim como participação e premiação, né, seria um encontro festivo, né, se acontecesse com as pré-mirins, mas até hoje não teve nenhuma invernada participando. Né? A gente incluiu para tentar incentivar, mas também não teve ainda esse retorno. Então é bem difícil. Né? Essa questão cultural nos dificulta bastante, né? E fica exclusivamente dependendo dos filhos de frequentadores. Né? Isso infelizmente, a nossa realidade é assim. Não, tranquilo, já contemplou a questão, né? Isso acaba enaltecendo ainda mais o trabalho que vocês fazem, porque num ambiente totalmente, digamos assim, diferente, uma cultura totalmente diferente, e conseguir ainda realizar um trabalho sem apoio praticamente algum, né? Eu acho que enaltece ainda mais o trabalho que vocês fazem. Obrigado, pai, obrigado. O Pablo levantou a mão, Gladson. Vamos deixar ele perguntar se... Ninguém deu, não compreende quando... hoje. É muito suave. Eu ia ficar triste se ele levanta a mão por último. Eu ia falar só no meu dia ele não ia fazer isso. É que, na verdade, eu pedi para o Tony lá, na hora que eu falei lá das crianças, e aí ficou para depois e foi ficando. Eu achei que ele ia lembrar. Seguinte, Júnior. Aí, Pablo. Já separei o comentário do YouTube aqui no Stories, tá? Do Alessandro Souza, que é aquele vencer ou perder, tá? Vai ser o comentário do Stories lá no Instagram. @projeto Fala aí, professor, vai lá, curte que eu vou separar esse comentário aqui, tá? Que é igual aquele que eu separei da Lupe. Pode seguir, Pablo, desculpa aí. Paz. Júnior, assim, ó, a gente sabe da referência que o paulista tem na nossa cultura, né? Na nossa história, principalmente pelas questões da Feira de Sorocaba, da questão dos tropeiros, né? E a gente também sabe que os birivas eram paulistas que moravam na região onde hoje é o Paraná e que comiam biribas, né? E que por isso foram evoluindo para birivas. Tu falou um pouco da dificuldade de inserir a nossa cultura. O paulista em si ele não tem essa conectividade com a gente, porque se parar para analisar, o nosso biriva é uma extensão do paulista, né?
Sim, Pablo, sim, mas esse conhecimento, né, o conhecimento desse fato histórico aí, ele não é acessível, né, aqui em São Paulo. Na verdade é essa, né? Então, por isso que eu falo assim que na região, né, que a gente fala que é da Rota dos Tropeiros, a região de Itapetininga, Salto de Pirapora, Sorocaba, ele é mais fácil essa interação cultural com a população, com o Centro de Tradições Gaúchas, porque ele está inserido dentro da cultura do próprio município. Né? Na história do município, você tem ali, em todos esses municípios que eu falei, você tem festa anual do tropeiro, você tem centros culturais e museu do tropeiro nas 3 cidades. Né? Então, isso, a ligação com a cultura gaúcha é muito forte. Né? Até por essa questão que tu falou aí agora, é 100% assim. Só que quando a gente cai daí para o lado da capital e daqui que não tem esse conhecimento, isso acaba ficando muito complicado. E mais uma coisa assim, que eu falo que a gente luta com o cabo da adaga, mas a gente vai, mesmo com a adaga curtinha, a gente vai arrancando os matos da frente, vai abrindo as picadas das tropas, que 99% dos nossos dançarinos, e de todos os CTGs, isso eu falo com propriedade, porque eu conheço, né, não tem parentesco com o Rio Grande do Sul. Não tem pai, nem mãe, nem avô, nem tio, nem tia que é nascido no Rio Grande do Sul. São todos eles ou paulista da Gema, ou do Paraná, ou do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, ou com parentesco da Bahia, ou de outras regiões do Nordeste que vieram para São Paulo e estão aqui. Então, isso eu falo que é uma grande alegria, uma grande satisfação de trabalhar aqui. Né? Eu falo, olha, somos pequenos, nós somos curtinhos. Tá, mas tu monta um grupo, tu fala assim, os caras firmaram o garrão mesmo, os caras estão aqui porque gostam. E nós temos uma realidade que não é diferente do Rio Grande do Sul. Né? Vamos falar em número assim, mas nós temos um investimento um festival estadual aqui que com certeza não chega aos grandes grupos do Rio Grande do Sul, mas se equivale aos grupos que dançam final de arte, né? Com indumentária, com roupa, com trabalho, com musical, com instrutor, com reforço, com coreografias, né? E que é o que busca essa excelência, né? Como é no Rio Grande, mas que não tem esse apoio do CTG, porque o CTG não tem dinheiro, como a Lupe falou, é o próprio pessoal da Invernada que aqui é igual, e vai lá e se junta e faz uma rifa e tira a mão do bolso e paga mensalidade e assim vai. Quando você olha para essas pessoas e fala assim, cara, esse cara veio do zero, ele viu eu dançando numa festa de junina da escola estadual lá, que uma professora pediu para eu levar o grupo para dançar na festa junina lá, ou na Semana do Folclore em agosto, que a gente faz bastante isso em São Paulo. E aí ele gostou de ver aquelas danças lá e se interessou e veio no ensaio. E aí ele entrou, e já faz 5 anos que o cara está gastando tudo que ele não tem para continuar dançando no grupo. Então, e aí você fala, mas da onde? Não, meu pai era baiano, minha mãe era mineira, mas eu nasci aqui em São Paulo. Então, e não tem satisfação maior que isso, né? Então a gente para olhar e fala assim, vale a pena, entendeu? Vale a pena. Independente de você chegar lá e ganhar ou perder, vale a pena, né? Exatamente para você falar, nós estamos conseguindo. A cultura gaúcha, ela está aqui, sem gaúcho, às vezes com poucos, mas ela está aqui, e nós vamos mantendo. Né? Então é bem legal esse trabalho aqui. Bom, vamos indo para o final, senão o Júnior vai ficar até amanhã aqui só sendo sabatinado. Um abração para o Emiliano Seron, que está nos assistindo, dia 1º, terça-feira, 1 de setembro, ele vai estar no lugar do Júnior aqui, só levando na canela para explicar direitinho. Dona Marcileia, pince lá para nós os melhores comentários do final para o começo, tá? Porque tem alguns comentários bem legais no final, se a senhora puder. Marlon, nosso assistente da hashtag, já vai fazendo cálculo, já está mais ou menos feito. Marlon, qual é que está empatada? Como é que está? O pessoal que veio com o Júnior aí se empolgou na hashtag também. Juninho Careca é a mais votada. Juninho Careca, opa! Pedido de lá, deve ser. O vencedor da hashtag fica depois da hashtag da reunião, viu, pessoal? Estou sacaneando o Júnior aí. Mas tá. Eu vou descobrir quem sacaneou e vai pro fim da fila esse. É do Pedro Luiz, Júnior. É do Pedro, ele não tá mais dançando comigo, mas eu dou um jeito nele, deixa pra mim. Vou deixar para a dona Marcileia ali captar os melhores comentários. Dona Marcileia, tem algum para nós aí? Tenho, peraí. Vamos lá. A Débora Rodrigues falou, é o meu caso, meu padrasto é paranaense, conheci através dele e hoje sou apaixonada pela cultura. O Robson
lá em São Paulo tem gente de todo o país, uma mistura de culturas, não só a gaúcha. E é o caso dos retirantes nordestinos. E tem aquele comentário que você mencionou do Alexandre Souza, né? De vencer ou perder deve ser uma consequência, não pode ser uma meta, dançar e fazer o grupo dançar sem carregar um peso nas costas. Dessa forma, o resultado acontece naturalmente. Esse comentário aí ganhou o Instagram hoje, tá? E os comentários dos alunos do Cristiano, não, perdão, do Júnior, elogiando ele e parabéns ao Estado de São Paulo por essa iniciativa. Ele já tinha falado na live do Sala de Tradição e eu já peguei o regulamento para mim ver se eu aplico no Estado do Mato Grosso daqui a uns dias. Tá com saudade do Cristiano, né? Beleza, Marcileia. Na próxima terça-feira, Jefferson Moreira, Santa Catarina, tá? Vai fazer este mesmo papel. Marlon, ganhou essa hashtag ou não ganhou, Marlon? Ganhou Juninho Careca. Juninho Careca é a nossa hashtag hoje, pessoal. Vamos chamar a leitura da ata da nossa reunião com Pedro da Cid Oliveira. Pegou o tio Pedro no contrapé agora. Tava terminando os últimos detalhes. Terminando? Não, enquanto ele termina aí, eu vou dando uma olhadinha aqui, ó, agradecendo a todos, tá, pessoal? Não percam essa ata, porque essa ata é muito legal. Curtam o canal Fala aí, Professor. Nós estamos com 2.750 inscritos, quase chegando aos 2.800. Se vocês quiserem assinar, como diz o Rodrigues, assinem o canal, tá? Pedro, já conseguimos concluir ou não, Pedro? Hoje é uma noite especial. Também de muito proveito. O Júnior fala na avaliação em São Paulo como é feito. Parceiro para qualquer hora, Romeu Júnior, nosso artista, trouxe-nos sua experiência de avaliar em solo paulista. O momento é o mais propício e a esperança é que melhore. Hoje, 21 de agosto, amanhã, dia do folclore. Folk, povo, lore, saber. É bom repetir de novo, porque o folclore é uma ciência que engloba o saber do povo. Foi um antiquário inglês que uniu as duas palavras para dar nome à arte que o povo já praticava. William John Thomas, o homem de sabedoria, ele transformou em ciência coisas que o povo fazia. Folk é povo em língua inglesa. Lore é saber do saxão. Ele entendeu que a vertente nascia na tradição. Então, endereçou uma carta para a revista O Ateneu, que em 22 de agosto o nome folclore nasceu. E por isso que enalteço, não esquecendo jamais, igual o Fala Professor, não tem canais iguais. Mas vamos abrir o cérebro que amanheceu congelado e vamos beber cultura com o nosso convidado. O Júnior, na introdução de sua fala, encrespou toso. No movimento em São Paulo, tem que ser meio teimoso. Fazendo um breve histórico da história do MTG, nós vimos a história do Júnior e ficamos torcendo por você. O Gledson chegou atrasado, mais nervoso que supunha, só com o toco dos dedos de tanto roer as unhas. Achei muito interessante, quase pedi para repetir, um dos itens do regulamento, premiar em vez de punir. Não sei se vocês notaram, quase me passou também. O Camilo está de molho, o Cristiano não vem. O gaúcho, igual o Júnior, não é assim que se acha. Ele é o digno representante deste Brasil de bombacha. O Fábio, ao entrar na sala, até a internet treme.
uma voz de gauchão com um locutor de FM. A Lupe foi muito feliz falando o que a alma sente, que quem não entende a nossa cultura não é parceiro da gente. A Viviane, quando se empolga, por incrível que pareça, demonstra sua alegria até de ponta cabeça. O Rodrigo Gil definiu a postura da parceira e fincou uma hashtag Vive Plantando Bananeira. O Gladson, roendo o dedão, deixou fino igual uma cunha. Você nunca viu falar naqueles cortador de unha? O Pablo criou um chavão que se tornou seu xodó. Ele inicia um contraponto. Na verdade, é assim, ó. O grupo Noel Guarani, que encanta qualquer salão, é o grupo pelo grupo. Dão carta e jogam de mão. Montar um grupo em São Paulo tem que ter o Júnior no lado. Peleia com o cabo da daga e muitas vezes deitado. Uma mistura interessante que é igual um puxa-puxa, baiano com paulista dançando música gaúcha. Júnior, muito obrigado. Uma noite de alegria. Você nos deu uma baita aula, mostrou tua sabedoria. Muito bem, Pedro. Muito obrigado. Show de bola. Parabéns, tio Pedro. Tem um monte de comentário lá no YouTube agora, tá? Que ficou muito bom. Depois tu vai ter que ler esses comentários. Os teus alunos todos lá, manda um abraço para essa gurizada. Tem uma gurizada grande lá te assistindo. Ainda colocaram suas meninas lá. Vamos, antes disso, Patrick, Fegadã Virtual. Ficou esse aí para trás, Patrick. Boa noite a todos. Parabéns, meu amigo Júnior, pelo trabalho realizado em São Paulo. Esse ano, então, como é um ano muito atípico e não haverá os festivais, a ideia é lançar um Fegadã virtual, né? Mas não terá esse nome de Fegadã. Ele será um festival virtual e é aberto a todos os participantes. Para maior esclarecimento do regulamento, nós faremos uma live na próxima quinta-feira, às 20 horas, pelo Google Meet, e explicaremos melhor todo o regulamento. A ideia com esse festival é a inclusão e a participação. Então, já adianto que vai ter premiação. Não teremos Fegadã, mas teremos um festival equivalente e que terá até premiação para os grupos participantes. Então, convido a todos que queiram participar, que queiram dançar essa forma de dançar aí, para participar e dançar conosco. Um abraço a todos e até mais. Obrigado, Patrick. Eu vou começar a agradecer os colaboradores hoje. Fábio, muito obrigado pela noite. Excelente a participação, tá? Manda aí para o povo dar um tchau, Fábio. Todo mundo te olhando na câmera aí, dá um tchauzinho. Tchau. Rodrigues, brigadão por hoje, Rodrigues. Assinem o canal. Isso aí, Rodrigues. Vamos lá, Pablo, muito obrigado por hoje. Aí 0 grau ainda, Pablo, já baixou mais. Continua 0 graus. Um abraço a todos. E saudações coloradas para o Camilo e para o Cristiano. Vive, que hoje ficou de cabeça para baixo aí plantando bananeira. Dá o teu tchau, Vive. Ednei Aresco, muito obrigado pelos comentários, pela participação de sempre. Excelente. Lucas, brigadão por tudo. Deve estar frio por aí também. Marlon, quando tu não vem, nós nos atrapalhamos nas hashtags, Marlon. Tem que vir sempre. Boa noite, pessoal. Patrick Lima, obrigado pelos comentários, obrigado pela participação. Boa noite a todos. Assinam, se inscrevam e assinem o canal. Fala aí, professor. Isso aí. Lupe, um abração, como sempre, né? Sempre ótimos comentários, ótimas reflexões para fazer a gente pensar.
Tá? Obrigada. Boa noite, pessoal. Um bom fim de semana. Curta o canal, venham para cá, venham fazer parte desse lado aqui. Isso aí, Lupe. Rodrigo Gil hoje está em ensaio clandestino, então a despedida dele foi com a câmera fechada ali. Eu acho que ele nem está nos ouvindo. Dona Marcileia, não tenho palavras para... abriu o Rodrigo Gil. Dá tchau aí, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Boa semana. Se aqueçam e participem dos festivais aí virtuais de todas as caixas, de todos os estilos. Aí vamos participar. Dona Marcileia Capitânia, a garota YouTube, muito obrigado por hoje, tá? Essa colaboração e vai preparando a tua aula, porque vai ser só na canela. Acho que foram suave com o Júnior hoje. Júnior, muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado pelo trabalho apresentado. Quer te despedir? Faça a tua despedida, que depois eu passo para o Pedro e a Estela, que eles têm a nossa oração e já vão se despedir. Então, rapidinho, Tony, agradecer mais uma vez aí o convite, né? E dizer aí para o pessoal que está nos assistindo no YouTube, e principalmente para o meu pessoal ali do Lanceiros, que aqueles que não seguir, não curtir, não compartilhar o vídeo, né, que o Tony vai passar isso para mim, a listagem depois de quem seguiu e quem compartilhou aí o canal do Fala aí Professor. Quem não seguir, não compartilhar e não curtir, vai se ver comigo depois na volta dos ensaios. Né? A gente vai ter algumas punições aí severas. Né? Como eu falei, mais ou menos, muito obrigado a todos. Né? Sempre uma grande satisfação mostrar aí a realidade de São Paulo aí para todo mundo, né? Eu sempre falo aí que nós não somos melhores nem piores, somos um pouquinho diferentes, né? E que essa diferença é legal que todos conheçam, né? Porque é bem interessante. E agradecer a todos os professores aí da sala pela paciência, pela contribuição e principalmente agradecer Pedro Darcy, né? Essa sensibilidade que tu tem, né, de escrever essas palavras. É claro que a gente sabe que 90% vem da mente da Estela, não tua, né? Mas sinceramente, agradecer ao casal aí, maravilhoso, assim, que é sempre uma satisfação ouvir as palavras de vocês aí. Muito obrigado mesmo por tudo. E Patrick e Rodrigo, né, parabéns aí pelas iniciativas aí, pelos festivais, né? E se São Paulo puder participar, eu vou dar uma estudadinha aí, quem sabe a gente participa junto com vocês aí. Tony, obrigado mais uma vez, um grande abraço e tamo junto aí sempre que precisar. Eu achei que tu ia dizer aí, fala aí, professor, não, mas tá legal. Pedro e Estela, vocês vão contemplar a gente com a oração, eu já vou convidar todo mundo que estiver no YouTube para elevar o seu pensamento a Deus, e Deus não é um monopólio, tá, pessoal? Cada um tem a sua fé, por isso a gente faz dessa forma com a acessibilidade do Pedro e da Estela, e também para pedir para aquelas pessoas que hoje precisam um pouco mais do que nós, né? E que precisam dessa atenção. Vamos elevar o pensamento a Deus. Pedro, contigo. Estela, contigo. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir 1000 canções numa concha de mar. É a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor. Belo pra mim quando estou a sofrer, e a treva em minha alma começa a crescer. E lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim, existe alguém. Laraiá, laraiá, larará, larará, larará. Belo pra mim é criança brincar, é ouvir 1000 canções numa concha de mar. É a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor,